bem-vindos ao nosso canal Potencial da Consciência. Quem está chegando novo no nosso canal? Eu estou, Edneia Berriel. Eu estou, Tatiane. Somos filha e mãe e estamos aqui nessa parceria. Sou terapeuta apométrica, atendo com várias terapias holísticas e estamos aqui no serviço para ajudar você a se entender. Sou pós-graduada em psicologia junguiana, em psicologia positiva. Tenho diversos cursos livres nesse universo holístico que estimula cada um de vocês, cada um de nós, a trabalhar corpo, mente e espírito. E temos esse projeto que é o Potencial da Consciência, em que nós temos vários vídeos, damos cursos, facilitamos cursos. E para 2024 vem muita novidade. Sempre novidade. Amo novidade, porque senão a vida fica muito monótona. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre contratos. E o que vem a ser contratos? A Tatiana é da área jurídica e ela vai dar uma pinceladinha bem pequenininha do que é contrato. Contrato é um negócio jurídico firmado por duas partes, sendo bilateral, ou quando são várias partes, ele é plurilateral. Isso dentro do nosso entendimento das leis. Mas tem os contratos também que são não verbais, que estão implícitos, e é esse que nós vamos explorar. Dentro dessa visão ampla, energética, que precisamos entender para poder realmente revogar, extinguir. Sair daquele ciclo contratual, que tem várias cláusulas que você fica sempre preso a uma cláusula. Então, fazendo essa analogia, o contrato, ele nos convida a romper com uma informação. O primeiro passo é romper, né, quebrar aquele acordo, revogar com uma situação que aprisiona. Então, quando nós percebemos que estamos aprisionados a alguma situação em que você não consegue sair, pode crer que você está preso a um contrato. Sim, e o mais interessante é que o contrato, ele envolve muitas forças psíquicas. São muitas influências que nos acorrentam nesses contratos, que contribuem para o ego humano, ao invés de se fortalecer como persona dentro dos seus variados papéis, ele se enfraquece, porque ele fica rendido a essas forças psíquicas que existem desde que o mundo é mundo. Estão aqui experienciando junto conosco. E a psicologia junguiana, ela traz esse embasamento na parte mitológicas, na parte dos estudos dos contos, traz toda essa representatividade, ensinando o ser humano a se decodificar. Mas nós estamos indo além, né? Indo além porque nós estamos conseguindo enxergar esses contratos e de onde que eles são originados. Porque a origem que é importante. Muito importante você entender que você está aprisionado a uma origem que lá atrás, antes de você vir para cá, ou mesmo aqui você concedeu esse contrato, que pode estar sendo até abusivo dentro dos limites humanos, porque desde o momento em que você tem medo, que você se sente coagido a não fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, e você fica impedido de fazer, você já está vendo que aquilo não é saudável. Quando você percebe que você está numa trama em que você se colocou naquele momento da sua vida por fragilidade emocional ou por uma situação em que você estimava uma conquista e que com o decorrer do tempo você quer sair e você não consegue, você fica com medo, com receio de sair, então você vê que você entrou numa grande, vamos dizer assim, num contexto abusivo e como se tivessem feito uma armação psicológica com você, que diante daquele momento você se permitiu estar. Então eu quero ajudar você a pensar em quantos contratos você já fez e que hoje você se arrepende. Sim, contrato nessa
visão ampla, te convida a olhar o que te acorrenta mentalmente, que força psíquica você precisa estar efetuando troca com constância, e que por trás daquela troca tem um padrão emocional de ameaça e de alimento. Porque quando nós pensamos em alimento, nós pensamos em alimento para o corpo. Mas dentro dessa pesquisa, dessas forças psíquicas que se traduzem muito por sonhos, por toda a parte arquetípica, elas são alimentadas pelo padrão que se desenvolve na psique. Da humanidade, Tatiane. Então, sim, toda história, se você não percebe a sombra da história, a sombra do personagem, você entra em contribuição com a parte sombria daquela história. Vou dar um exemplo bem legal. Por exemplo, dentro da psicologia junguiana, uma cruz, ela tem vários significados na tradução dos sonhos, quando a pessoa sonha com uma cruz. Porque a cruz representa o sacrifício, a cruz representa o momento que Cristo foi colocado ali como uma forma de punição. Ele está, à época, falando coisas que eram indevidas, pregando o que para o sistema, né, o olimpiano, né, de Grécia, era proibido, lá os romanos, essa época que se imperou essa ditadura dele não poder expressar o que era uma filosofia. Então a cruz representa um sacrifício. Dependendo do sonho, a pessoa pode estar se colocando nesse sacrifício constante com essa simbologia da cruz. Mas quando a pessoa, dentro do sonho, dentro dos sonhos que a pessoa tem, dentro de uma análise de sonho, ela pode pegar essa cruz, que seria o seu desafio, o seu contrato, e transformar numa forma dela estar se comunicando com uma liberdade entre o céu e a terra. Porque quando Jesus, eu estou contando uma história para vocês analisarem, quando Jesus transfigurou-se, ele saiu desse contrato com a terra e ele foi uma mente livre, sem estar dentro desse contrato com o corpo físico dele. Essa percepção é individual quando a pessoa analisa essa simbologia da cruz. Perceba, tem muitas pessoas que têm uma cruz porque elas, dentro desse simbolismo, elas querem se conectar com algo mais elevado, com essa face de transfiguração de Jesus, com essa sabedoria. Eu estou na terra, mas sem me comunicar com o céu. Mas tem pessoas que ficam na penitência com o terço, tá ali propagando, estou rezando. Qual o contrato dessa força psíquica, desses deuses canonizados pela Igreja Católica? Pelos santos, os né? santos, que a pessoa está ali com aquela cruz, fazendo ali o terço, que vem aquelas bolinhas, e está ali contando quantas vezes ela vai pedir para poder tirar o pecado dentro dela, por uma força psíquica que está reagindo de forma disfuncional dentro dela, porque ela está acorrentada, se punindo, achando que o anjo, o santo que vai tirar o querubim, que vai dar o poder para ela e a permissão dela sair daquela penitência. Em que ela se julga culpada, porque o julgamento vem dela mesmo. Sim. E dentro de tantas simbologias existe esse contrato, essas amarras. Dentro dos orixás, dentro dos orixás da Umbanda, dentro dos orixás do Candomblé, da Quimbanda. Tem várias denominações religiosas, do protestantismo também, que você fica refém de fazer algo de penitência aqui em prol de pedir algo para um ser que você julga que é muito elevado e que você tem que ter aquele sacrifício para poder obter algo que você... Ou você fica com medo de fazer, de não estar naquela ligação energética mental, alimentando ali com alguma coisa, dando alguma coisa, alguma oferenda, para poder você não ser punido. E culturalmente, nós fomos ensinados a fazer oferendas. Isso na parte histórica, quando a pessoa não se questiona, ela automaticamente faz oferenda a algo, que é uma forma dela ganhar a sua liberdade.
Sendo que a liberdade não está na oferenda, não está no dízimo, não está no que você faz. Perceba, atos que você faz no seu coração é diferente de você fazer no piloto automático, porque tem que ofertar aquele valor para uma instituição. Quando você faz com o coração, é algo limpo, você está fazendo porque você quer. Agora, quando você faz no piloto automático, que é o que a maioria das pessoas fazem, nesse piloto automático, ela está vinculada a um contrato com aquele grupo, com aquela egrégora que se instalou ali. O que é egrégora? São formas de padrão de pensamentos que atuam junto com essas forças psíquicas, alimentando esse campo informativo. Seja positivo, seja negativo. Nós estamos numa dualidade. O que é o campo morfogenético? São padrões que estão instalados aqui. E quem traz esse conceito, o Rupert Sheldrake, ele traz esse conceito desse campo, que todo mundo conta aquela historinha do macaco que estava descascando coco, tem uns que falam que é a banana, e que os macacos da ilha A descobrem como manusear de uma forma mais fácil, acho que é a batata, tem uns que falam que é coco, cada um conta uma história, né? E o macaco da ilha B começa a ter o mesmo padrão comportamental dos macacos da ilha A, sem ter contato visual. Por quê? Atravessou, né? O campo morfogenético são as repetições de padrões. Então, o que acontece com as religiões? Elas induzem a uma repetição de padrão mental, comportamental e emocional, movidos por forças psíquicas que estão instaladas ali dentro daquele núcleo. Um exemplo legal. Santo Antônio. Santo Antônio é o santinho que as mulheres se pedem para poder Santo Antônio que vai desencalhar. E Santo Antônio, ele virou um arquétipo que ele é o santo casamenteiro. Mas quem colocou Santo Antônio como santo casamenteiro foi a própria mente humana que alimenta e criou essa egrégora, criou uma imagem que se torna real, que quando realmente a pessoa faz uma oferenda para Santo Antônio, acontece. Porque ela entrou nesse ciclo. Entrou dentro de forças psíquicas que se retroalimentam e que projeta em quem está pedindo essa energia. Então, toda a energia de egrégora, pessoal, ela é retroalimentada por nós mesmos, tanto na ordem quando estamos humano, né, enquanto humano, enquanto na ordem espiritual. Por quê? Na outra dimensão, na quarta dimensão, também existem espíritos que se afinam com a egrégora humana e dali partem para fazer uma sintonização dentro daquele intuito, dentro daquele sentido em que estão buscando. Então, toda a egrégora ela é formada, como a Tatiane falou, dentro dessa dualidade da intenção de fazer o bem ou da intenção de fazer o mal. A egrégora, ela é boa. A gente aqui não está dizendo que a egrégora é uma coisa positiva ou negativa, até porque nós trabalhamos com a egrégora. Precisamos ter acesso a esses encontros energéticos e psíquicos para potencializar a força daquilo que se está se intencionando. E quando, voltando ao tema do contrato, nós estamos dando esse rodeio todo, quando a pessoa faz um contrato com algum espírito, vou dar um exemplo, Exu, né? Ou então Pombagira. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar de Exu, Pombagira? Eu tenho que dar oferenda ao meu Exu, eu tenho que dar oferenda à minha Pombagira, porque ela me deu isso, ela me fez aquilo. Mas você vai ficar dando isso a sua vida toda? Você vai ficar alimentando essa energia que te deu algo a vida toda? O que eu acho mais interessante é que a pessoa, quando vem falar isso comigo, ela teme a não dar a oferenda, porque ela teme de ser castigada. Se foi numa situação em que ela estava vivendo uma escassez, uma situação financeira muito desequilibrada, e aí falam, faz isso para tal Exu, que ele vai fazer isso para você, ou faz isso para tal Pombagira, porque ela vai mexer e vai rodar a baiana para poder trazer o que você está querendo. Então, você faz um contrato psíquico e energético com essas egrégoras, porque não existe só um Exu e nenhuma só Pombagira, existem inúmeros nomes de Exu, Exu Caveira,
Exu Tranca-Rua, enfim, são várias denominações que são egrégoras, são várias consciências psíquicas vivas e espiritual que se retroalimentam com a consciência humana. Então, quando você faz uma ordem contratual com esses seres, você fica obrigado a servir. Não é, Tatiane? Sim. Quando você lida com essa questão desses arquétipos, desses seres, de uma forma mais livre, você sabe que esses egrégoras, preto velho e tudo mais, eles fazem a faxina aqui, né, dos lugares umbralinos, é eles que têm essa força psíquica para poder conseguir ir nesses umbrais. Coloca-se numa roupagem, né? Energética para poder estar em contato com esses lugares mais sombrios dentro das realidades que existem extrafísicas aqui na Terra, que tem muitos locais umbralinos dentro da própria Terra, dentro da própria 3D. A gente não precisa nem ir muito longe, que a gente sabe que existem locais que são de baixíssima frequência, e esses seres, eles têm aquele respaldo no sentido deles terem uma frequência que condiz para a limpeza desses locais. Só que quando a gente pensa em contrato, é você dar algo para ofertar, ou condicionar a sua prosperidade, a sua vida em prol do ser. Isso está intrínseco em todas as religiões, que você tem que estar nesse servir desmedido e descompensado, porque não encontra a sua centelha divina. Porque está sempre para fora, está sempre cultuando esse Deus que você dominou, que na verdade, pela nossa mitologia, foi instalado um circuito neural desses deuses, que hoje é conhecido como mitologia, mas que por trás de todos os estudos da nossa psicologia, estudos da neurociência, estudos de vários médicos, pesquisadores, que são cientistas de observar a mente humana, já se comprova-se com artigos fundamentados pela nossa ciência que nós não temos liberdade de ser na sua essência, como ser pensante. Por quê? O nosso cérebro, ele veio com entraves da própria criação para que nós recebemos um impulso de estar nesse servir sem se questionar, mas simplesmente porque eu recebi da minha mãe, da minha avó, ou porque alguém me falou que aquela religião é boa, que aquela religião vai me dar a porta de entrada para o céu ou para algum benefício aqui da Terra, que vai me dar algo bom, e simplesmente eu aceito o que uma pessoa está falando ali na frente, seja um padre, seja um pastor, seja um dirigente de uma casa espírita, seja um dirigente de uma casa umbanda, sem questionar, simplesmente só ouvindo. E dentro desses núcleos religiosos, destes dogmas, existem muitos contratos. Inclusive, que te faça ter dificuldade até de se separar. Porque se você pediu, um exemplo bobo, para Santo Antônio, para te dar um parceiro, você não avaliou que parceiro é esse. Pode vir um casamento tóxico, um casamento que não compensa. Então, assim, estou dando um simples exemplo. E por trás ainda tem a sua programação. E o contrato quando você vai casar, que eu me casei na igreja, e que fala assim, até a morte nos separe. Esse contrato de casamento, que a Igreja Católica obriga você a ter. Até um pouco tempo atrás, a mulher, quando se separava, ela era olhada como um objeto esquisito na rua, porque o casamento dela não deu certo. Ela era repugnada, ela era rejeitada por uma sociedade. E quando tinha esse envolvimento com outras pessoas, era crime. Adultério era crime. Tinha que pagar. Não tinha uma coisa assim, me separei porque eu não estou dando mais certo, realmente me envolvi, estou encantada com outra pessoa. E se descobrisse que a pessoa já estava envolvida com outra pessoa, era crime.
Então, hoje nós temos essa liberdade de expressão também descompensada, porque aí virou, dentro das eras que atravessamos hoje, essa parte energética, sexual, está totalmente descompensada. Rompemos com alguns contratos, mas banalizou, né? Nós entramos em outros contratos sexuais com uma promiscuidade absurda e que a pessoa mal sabe que ela, ao efetuar a troca energética, transar com várias pessoas, ela também está trazendo o campo todo da pessoa se fundindo ao dela, fazendo um emaranhado de vários outros contratos. Quando você analisa contrato de uma forma ampla, você vê que o contrato é uma algema invisível que está impressa em várias religiões, que está impressa na parte sexual que está sendo imposto no planeta, que está sendo colocado também na parte de entretenimentos para você ficar distraído, com o contrato de você estar dentro dessa matrix, só observando esses cenários, passando uma vida inteira distraído. Tem os contratos agora com a IA, que a IA toma muito tempo da consciência, de ficar só naqueles jogos, dos jovens ficarem nesses jogos, de estarem ali no multiverso, que vai ser uma realidade bem próxima. Já tem gente comprando casa no multiverso, comprando terreno no multiverso, tendo parceiro só no multiverso, e que essa realidade não faz mais sentido. Então, ou seja, o corpo biológico está estacionado para poder a IA estar experienciando lá nesse multiverso, com que a pessoa entra naquele óculos e lá no multiverso ela se coloca. Então, são infinitos contratos que são várias algemas que as pessoas mal se percebem que estão nesses contratos energéticos. E a parte sexual, dependendo da força psíquica, ela também está experimentando com você. Esses Exus, eles têm o lado luz e sombra. Todos os arquétipos. Eles, não estou dizendo aqui que não vai fazer coisas boas, benfeitorias, né? Você fazer um acordo mental contratual, seja com qual anjo que você goste, qual arcanjo. E nem estou dizendo que eles não tenham poderes, eles têm as forças psíquicas dele, tem toda a egrégora revestida por trás deles, mas como emancipação mental, de você querer uma ascensão, querer estar adentrando em reinos dos céus, isso é uma historinha bem mal contada, porque você não vai entrar em reino nenhum se você está dando poderes para resolver questões suas para outros seres. Então hoje nós chegamos num tempo de parceria. E liberdade. Liberdade mental, emocional, se expressar, de entender que você é um ser humano que está de passagem aqui, que tem que ter contato com o seu espírito, com a sua essência, com a sua alma, seja qual for a sua crença dentro desses nomes, né, dessas nomenclaturas que nós usamos aqui. O contrato precisa ser revogado. E rápido, para poder você desenvolver a sua liberdade de ser. Mesmo estando num sistema escravagista, nós estamos como ser humano, porque tudo aqui nós, para termos, nós temos que trabalhar, né? Se você não trabalhar, você não tem. E mesmo você que nasça num berço chamado de ouro, você fica numa obrigatoriedade de fazer a manutenção daquela riqueza. Sim. O contrato ele vai desde da miséria à riqueza, né? Porque essa semana eu estava, por coincidência, chegou até mim um vídeo posso falar porque é uma figura pública, da Ana Hickman, e eu assisti um pedaço da entrevista que ela deu para falar sobre violência. E aí ela relata que a mãe dela sofria maus tratos do pai a nível de ser espancada. E que ela sempre condenou e repudiou esse comportamento do pai dela, e que ela também estava num ciclo de violência, de maus tratos, só que numa outra polaridade, verbal, ameaças psicológicas. Porque quando você percebe maus tratos, você precisa quebrar paradigma que é só bater no corpo. Mas muitas das vezes a violência ela é psicológica. E existe a tortura psicológica. Numa separação dos pais, os pais podem, dependendo ali, ter o respaldo para poder argumentar numa ação que sofre tortura psicológica. Hoje não é só essa parte de entendimento dentro da mente, dessas torturas, hoje elas são reconhecidas. São vistas como laudos
relatos que vai ser ali pesquisado para poder analisar o que está acontecendo com a criança, o que está acontecendo ali na separação. Então, hoje nós temos esse respaldo de saber que as torturas, elas também não são só verbais. Quer dizer, não são só no corpo físico. São verbais, são verbais. No parceiro te humilhar, no parceiro te colocar lá no... te mexer realmente com as suas emoções de uma maneira conturbada. Quando você analisa contrato, dá margem para você olhar todos os seus comportamentos em várias áreas da vida. O que importante é, com esse vídeo, você se questionar qual padrão mental, emocional você tem e o que você se vê preso. O que você se questiona de você estar tendo uma memória que te traz uma tristeza, uma raiva, uma vergonha. Qual a memória que está atuando em você de maneira disfuncional? Qual egrégora você está se filiando? Como eu falei, esses pais de santos, com todo respeito, Exus, tem a parte luz e sombra, em todas as religiões. Mas dessa religião dos Exus, eles têm a parte sexual muito exacerbada. Disfuncional mesmo. Então, se a pessoa não percebe, também induz a estar no movimento com a sexualidade de forma disfuncional. Se os chakras tiverem memórias disfuncionais, vai contribuir muito para essa disfuncionalidade sexual. Então, o importante é você se questionar. E o que eu também vejo, né, que as pessoas realmente fazem contrato, e esses contratos, eles são vivos, são reais aqui no plano 3D, porque eu já ouvi dizer pessoas que pediu a um santo, um orixá, alguma denominação que fala, né, para arranjar marido, ou para tirar o marido de fulano, ou para tirar o marido de ciclano, para ter para a pessoa. E aí eles falam assim, um período de 7 anos você vai ter ele todinho para você, mas que se você não renovar o contrato, você vai perder. Então você fica refém de ficar renovando o contrato, ficar alimentando aquela consciência com aquilo que você teve que fazer de sacrifício. E se você também se reportar a essas histórias que para poder obter a beleza, obter algo assim, extravagante, você precisa sacrificar criança, que eu já vi também filmes falando sobre isso. Animais. Sacrificar animais, né? Tirar a vida da galinha, a vida do boi, parte do boi de oferenda naquela intenção que você quer. Então, nós estamos chegando num momento de consciência, de se conscientizar daquilo que você se vincula mentalmente, emocionalmente, psiquicamente, energeticamente, espiritualmente, porque são ligações intrínsecas que dentro de um emaranhado você faz um contrato que vai de geração a geração. Que repercute, né? Ele repercute de encarnação em encarnação e que você, quando se conscientiza, a partir daí começa a limpeza. Então, quando você se conscientiza que você está num aprisionamento energético, psíquico, emocional, espiritual, a partir desse momento você muda o elétron do contrato. E é isso que a gente também quer passar aqui para você. Quando você olha o contrato com consciência e que você não quer mais, você quer revogar aquele contrato, você tem sim essa autonomia, você tem esse poder sim, porque nós estamos vivendo um momento na Terra de despertar a consciência, não é, Tatiane? Esse despertar é você olhar para aquilo que você pensa ou talvez fez uma vida inteira até o presente momento de forma disfuncional. Se perdoar, porque é importante você se perdoar, era o nível de consciência que você tinha e o que precisava para o momento. Se foi funcional e trouxe benefícios, esse estilo de vida contratual com essas forças psíquicas, ótimo. Mas, se você enxergar além, é você romper com paz no seu coração. Liberar, porque quem traz a penitência é você mesmo. É sua própria força mental que vai ficar se punindo, ou se vitimizando, ou achando que está pagando penitência e que vai vir acontecer alguma coisa ruim. Quando você assume a sua consciência, passa a ser observador de tudo aquilo que você pensa, sente
e você é estimulado a fazer, você começa a dar novos comandos, esses novos elétrons. É isso que a ciência tanto fala, a epigenética, que está cada vez mais se aproximando para poder trazer esse respaldo de você metamorfosear aquilo que atua disfuncionalmente no seu DNA e você não repetir aquele padrão. Você molda o seu destino genético quando você assume a sua consciência. Logo, se você observa e vê que não quer mais aquele contrato, que vai revogar, é você que vai criar novas memórias, construindo o quê? Novos hábitos. Novos costumes. Criando um novo circuito neural. Então, poxa, é tão difícil sair desse culto que eu me coloquei de estar venerando estas forças, de estar dando responsabilidade da minha proteção, da minha vida para estas forças psíquicas. E você tem que fazer? Parar de fazer esse hábito e começar do zero. Tem livros, vários livros, que você só muda um hábito, você construindo novos hábitos. E o cérebro ele precisa entender. Para você não para você poder deixar de dar voz àquela força psíquica disfuncional, você precisa se educar. Precisa se reconhecer com uma consciência viva e ativa que também está assumindo esse corpo biológico. Não é só a força psíquica. Então, o que está acontecendo agora, nesse momento de despertar da consciência, que se você está até agora assistindo esse vídeo, você está nesse momento, é você observar a sua consciência daqui de cima, ver esse programa dessas forças que tem entrada dentro da sua configuração mental, porque você construiu muitas memórias de todas as experiências que já foram vividas a nível mental por você mesma em outras realidades, e você só está repetindo e continuando com esse contrato firmado, porque está nas suas memórias. Uma vez que está nas suas memórias, as forças vão se comunicando, te tendenciando a repetir aquele padrão. Mas quando você observa, então, o primeiro passo desse olhar é o que? Você reconhecer que não quero mais repetir esse padrão. Se perdoando, porque não é a força psíquica, não é a egrégora a qual você está afiliado que você vai ter que pedir perdão, é para você. Uhum. Esse perdão é o teu primeiro passaporte para a sua liberdade. Porque aí você vai se sentindo leve. Então o que eu posso fazer para me energizar? Existem muitas possibilidades de você se energizar com você mesmo. Criar os seus próprios mantras, criar rituais que vai deixar você... Rituais, não estou dizendo aqui... Rituais, eles são o quê? Energia que você intenciona. Às vezes você precisa o quê? De uma simbologia. Um rito, ele ajuda para disciplinar a você a ter uma rotina. Sim. Então, o ritual aqui que a Tatiane está falando é ajudar você a ter disciplina, a ter uma rotina para que você mude a sua forma de pensar, a forma de sentir, a forma de movimentar a sua vida diante daquilo que você não consegue fazer. Então, a disciplina ritualística para mudar um padrão, ela é sempre válida e vai ser sempre válida, porque a programação neurolinguística, ela é um rito. Você segue um rito de programar o seu cérebro para que você se desacople, né, a uma situação emocional, a uma mente que só pensa naquilo, a uma psique presa a algo que aconteceu, a uma memória, então a um trauma, a um drama que você passou. Então, o ritual, nesse sentido, ele é super válido. Porque vai ajudar você a se desprender de uma situação através de uma rotina. E essa rotina é você que vai estabelecer, se colocando nesse movimento de estabelecer metas. Então, um ritual legal, um protocolo, vamos dizer assim, legal, é você acordar e respirar. Soltar o ar. Com a mente vazia. É o exercício. A maior parte das pessoas fala assim, Gineia, eu não consigo meditar porque a minha mente não fica vazia. Você consegue sim, desde o momento que você faça esse rito. Você começa a fazer um protocolo nesse rito, porque você vai exercitar a sua psique a criar novos hábitos. E esses novos hábitos dependem da sua disciplina, da sua intenção, do seu foco. Da sua vontade. Essa determinação ela tem que ser construída por você diariamente.
eu acordei, como que eu vou intencionar o meu dia, como que eu vou me energizar. Nós, por falar nisso, nós temos um projeto que ainda vai ser desenvolvido, que nós vamos dar muitas dicas sobre como você criar esses protocolos para você desenvolver uma mente co-criativa, co-criar, intencionar de forma inteligente. Com esse vídeo nós queremos que você reflita na amplitude, na complexidade do que é um contrato, que existem infinitas possibilidades de você revogar esse contrato, de você desconstruir essas crenças que estão instaladas. Existem infinitos meios de você terapeutizar a sua mente, seja procurando um auxílio de uma terapia integrativa, nós indicamos a apometria, seja você cultivando novos hábitos na sua rotina. Então, há muitas possibilidades de você conseguir fazer essa revogação contratual. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, porque nós estamos aqui trazendo informação para que você expanda e potencialize a sua consciência cada vez mais, para encontrar dentro de você mecanismos funcionais, ativar mecanismos mentais funcionais que vão dar um upgrade na sua consciência, e você vai começar a perceber essa realidade de uma outra forma, com inteligência. Então eu te convido, vamos revogar o contrato?